Um assunto que é de extrema importância para a gestão empresarial é a parte financeira. Nós não podemos errar o nosso controle financeiro, nós não podemos errar a análise de fluxo de caixa, investimentos. E hoje nós estamos trazendo esse assunto para discussão. Se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma sugestão, depois de assistir esse vídeo, coloque com a gente, comente esse assunto, porque realmente ele é essencial para a sobrevivência das empresas. Hoje nós estamos com o Caio Hamasaki, economista, atuante no mercado financeiro durante 36 anos. Caio, qual é a importância hoje para uma pequena, para uma média empresa, a gestão financeira bem feita dentro dessas empresas? Ou comércio, né? Ou microempreendedor individual? Muito bem, a importância principal da gestão financeira é garantir recursos para que o seu negócio, a sua empresa, tenha fôlego para continuar vivendo. Garantir o ar que a gente respira. Basicamente é isso. Você precisa garantir recursos para que a operação normal da empresa se perpetue. E, se possível, garantir recursos para que você tenha reservas de segurança e também para gerar investimento futuro. Essa é a principal função da gestão financeira de uma empresa. Um dos assuntos que pega bastante nas empresas, principalmente no nosso país, é a questão da gestão tributária, né? E ela compromete muito em relação à parte financeira também das indústrias, né? Ou do comércio, enfim. É muito importante também estar com essa gestão tributária em ordem, inclusive para conseguir recursos financeiros em taxas mais interessantes, né? Evidentemente, todos os bancos, inclusive principalmente os públicos, exigem certidões negativas de débito para poder conceder financiamentos e empréstimos. Então, é claro que você, para poder participar disso, ter essa fonte de recursos, você tem que estar em dia com o fisco. É importante. E me fala uma coisa, qual que é o principal erro da gestão financeira que você viu durante esses anos? Olha, há muitos erros que são listados aí. O principal deles é misturar os recursos do empresário com o da empresa. Isso acontece muito, infelizmente. Mas tem outros erros também que acontecem que são muito frequentes. Um deles é você não mensurar adequadamente os custos. Muita gente não gosta de falar de custos, mas eles são essenciais. Você tem que saber exatamente quais são os custos fixos, os variáveis, os indiretos. Todos esses custos aí vão fazer você saber se o seu negócio é viável ou não. Esse, então, é um erro muito comum. Um outro erro que eu listaria aí é a má gestão do capital de giro, ou do caixa, como a gente costuma dizer, né? Popularmente. O que acontece? Às vezes você concede um prazo muito grande para o seu cliente e tem um prazo muito curto para pagar para os seus fornecedores ou as suas contas, e acaba gerando um estrangulamento do seu fluxo de caixa. Daí que você tem que recorrer aonde? Ao mercado financeiro, tomar dinheiro emprestado, e aí compromete totalmente a sua margem de lucro. Então esse é um erro muito frequente também. Tem mais um erro também que durante todos esses anos a gente observou muito, que é alguns empresários pegam dinheiro do fluxo de caixa ali do dia a dia, que não pode ser comprometido, e faz investimento na empresa com esse recurso, e depois fica sem caixa para pagar as despesas do dia a dia. Ou seja, jamais pegar o dinheiro do caixa para colocar no investimento de longo prazo. Isso é muito importante, essa dica. Inclusive, eu iria te perguntar isso agora. É essencial ter um bom projeto de crescimento futuro e pegar o dinheiro certo, captar o dinheiro correto, de acordo com cada planejamento de investimento dentro da empresa. O mercado financeiro tem esse capital disponível para cada, ou seja, um capital para fluxo de caixa, um capital para alavancar crescimento, para maquinário. É isso, né? Isso é muito importante, né? Exatamente, a sua visão está perfeita, Márcio. O que acontece é assim, nós temos recursos para curto prazo e recursos para longo prazo. Os recursos de curto prazo são para eventuais necessidades de caixa. Enfim, às vezes acontece um imprevisto, isso é normal. E você tem que antecipar um recebível, fazer alguma coisa para poder cobrir aquele buraco no seu fluxo de caixa.
Mas quando você quer fazer um investimento, comprar uma máquina, ampliar a produção, alguma coisa, fazer uma nova planta, você precisa de investimento, dinheiro de longo prazo e com custo baixo. Isso, então, temos linhas do BNDES, que pode fazer esse financiamento, e geralmente tem prazos longos, taxas baixas, e alguns têm até carência. Então, é importante você pegar o dinheiro certo para a finalidade correta. Fluxo de caixa, eis o vilão do empresário. Como controlar isso? Alguma dica legal para nós? Olhar isso diariamente, semanalmente, mensalmente? Me dá uma dica boa aí para os nossos seguidores, para que eles possam ter sucesso no fluxo de caixa. Pode parecer óbvio, mas a gente vai repetir a cartilha. Primeiro, você tem que conceder o prazo mais curto possível para você receber, ou seja, você tem que tentar receber o mais rapidamente possível nas suas vendas, claro, observando os outros fatores, a concorrência, o mercado, enfim, né? E você tem que pagar o mais tarde possível, então negociar com seus fornecedores o maior prazo possível, de forma que você sempre tenha caixa positivo, ou seja, você nunca vai ter um gargalo que você vai ter que recorrer a um dinheiro oneroso aí no curto prazo em bancos, que geralmente é um pouco mais caro, né? Outra coisa, uma outra dica, custos, reavaliar todos os custos possíveis periodicamente, porque às vezes você faz uma avaliação de custos antes de iniciar o negócio e depois esquece. Esses custos, eles variam, assim como elasticidade, outros conceitos que a gente tem na área econômica, eles sempre estão mudando e a gente tem que estar de olho no cenário, na conjuntura econômica, acompanhar atentamente toda a economia, os comentários econômicos que a gente tem disponíveis fartamente na internet hoje. E a gente tem que estar sempre pensando, poxa, se eu vou fazer um investimento, é uma coisa de longo prazo, tem que estar alinhado à estratégia da empresa. Não se faz investimento assim, de uma hora para outra, porque acordei e vou fazer investimento. Não, não é assim. Você tem que estar alinhado com o seu projeto de empresa de longo prazo, ver se aquele investimento ele é viável, assim, se ele se paga ao longo do tempo e se ele vai te garantir uma margem grande e garantida também, né? Porque você tem que ter uma certeza para fazer um investimento, né? Como é o seu caso que a gente acompanha aqui, que graças a Deus você tem feito investimentos na empresa, na ampliação da produção, né? Adquirindo caminhão recentemente, que a gente viu, e acho que é por aí, você tem que estar sempre reavaliando isso. Outra dica que eu não falei ainda é sobre a alavancagem. É muito comum as pessoas fazerem alavancagem, até por oferta dos bancos, oferece capital de giro para você alavancar o seu negócio. Antes de fazer a alavancagem, que é pegar o dinheiro mais barato do banco, por exemplo, pagando 3% ao mês, que parece um juro alto, né? Mas se o seu negócio te dá 50% de margem líquida, é um grande negócio você pegar e fazer isso. Mas tem que estar de olho, como eu disse, em todos os fatores da economia. A conjuntura, de repente você vai pegar, vai fazer um grande estoque com a expectativa de vender, mas é uma venda sazonal e naquele período, passou aquele período, você não vende, você vai ficar com aquele encalhado na sua empresa, também não é bacana. Enfim, algumas dicas muito simples aí, mas para poder elucidar. Ô Caio, quais são os investimentos que você recomenda para os pequenos e médios empresários? Bem, todos os investimentos devem ser feitos observando primeiro o perfil do investidor, claro, se ele é moderado, se ele é arrojado, se ele é conservador, e o cenário econômico. Observando essas duas coisas, você já tem um primeiro ponto. Mas você tem que sempre ter em mente que você tem que ter recursos para curto prazo e para longo prazo. Para curto prazo, como você vai ter que utilizar despesas correntes, seria importante você colocar num fundo de curto prazo com baixa taxa de administração e alta liquidez, que você possa resgatar no mesmo dia. Já para o longo prazo, prevendo aí que você vai fazer investimentos futuros na empresa, você não tem tanta necessidade de liquidez. Então você tem que procurar um fundo que tenha uma rentabilidade um pouco maior, deixando de lado a liquidez, mas que tenha também uma segurança boa. Tem que estar atrelado à estratégia da empresa também, por quê? Às vezes você tem uma máquina que foi importada em dólar, e você tem uma dívida que precisa ser protegida, fazer o chamado hedging. Então, para isso, você tem um fundo atrelado à variação cambial, pode ser ao dólar, ao euro, enfim.
a moeda que você importou, você está garantindo que as prestações poderão ser pagas independentemente da variação cambial, você fica protegido. Enfim, basicamente é isso. Caio, eu agradeço bastante sua participação no nosso canal e eu queria que você desse suas considerações finais aí. Márcio, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, sucesso ao canal também. As considerações são aquelas dicas que a gente falou. Cuidar dos custos, sempre reavaliar os custos. Cuide muito bem da sua gestão do capital de giro. O capital de giro é o ar que a gente respira, nunca é demais relembrar isso. E se você for fazer algum investimento, alguma coisa de longo prazo, nunca use o capital de giro, jamais pegue o seu capital de giro, nunca sacrifique ele. Procure linhas de fomento de longo prazo com juros mais baixos e que você possa administrar. E sempre alinhado à estratégia da empresa, garantindo muita margem de ganho, uma margem expressiva de ganho e que seja garantida. Porque se não for assim, você tem opções no mercado financeiro que vão dar uma rentabilidade maior do que investir no próprio negócio. Não é verdade? Obrigado. Caio, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição. Um prazer.